Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu acredito, sim, eu creio em milagres. Abra aí a sua Bíblia para você conferir juntamente comigo. Leia antecipadamente o capítulo 3 antes de nos ouvir. Como já dissemos, Atos foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo ao mundo gentil. Estamos no capítulo 3 da parte 2. O meu nome é pastor Daniel Deusdete, somos da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se aí agora no nosso canal, clica no sininho à sua esquerda para você nos acompanhar, porque todos os dias temos um vídeo novo, diferente da Palavra de Deus. E já dá o seu like aí, para facilitar nos nossos retornos, para facilitar no nosso acompanhamento, saber se você está gostando ou não. Tudo aqui começa com um simples milagre. Meu Deus, qual milagre é simples, né? Como é que a gente pode dizer que tudo começa com um simples milagre? Mas quais dos milagres podemos dizer, esse é simples? Eu não me admiro de meu Deus resolver, pelo critério da sua vontade, dar a sua ordem de que até, por exemplo, meu irmão volte à vida, ressuscitando dos mortos. De verdade, isto não me impressiona, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é capaz e poderoso. Porém, não é Deus meu servo ou realizador das minhas vontades. Antes, o servo sou eu. E quem faz as vontades sou eu, as dele, e não ele as minhas. Estou em perfeita paz com isso. Por isso creio e também prego sobre milagres. Repito, eu não sou o realizador de milagres, somente creio neles. E foi por este milagre que uma grande oportunidade veio àquele povo, e Pedro aproveitou o ensejo e fez aquela poderosa pregação anunciando Cristo a partir do verso 12 até o fim, verso 26. Então vejamos com mais detalhes esse capítulo. O testemunho apostólico em Jerusalém, a segunda parte, começamos aqui nesse capítulo 3. Os apóstolos testemunharam de Cristo principalmente em Jerusalém, porque foram instruídos realizando milagres e pregando o evangelho de Cristo. Porém, sofreram muitas perseguições. A igreja cresceu em Jerusalém e, com esse crescimento, sobrevieram discórdias internas. Mesmo assim, a igreja permaneceu firme e continuou a crescer em número em Jerusalém. Depois de abordar os fatos fundamentais que aconteceram no Pentecostes, Lucas passa a registrar acontecimentos que ocorreram à medida que o testemunho apostólico se propagava para as regiões circunvizinhas de Jerusalém. Esses relatos nos informam sobre o sucesso apostólico do primeiro estágio da sua comissão para propagar o evangelho a todo mundo. Essa terceira parte também será dividida em 6 sessões. Vejamos a primeira delas, o milagre e o sermão de Pedro no templo, que ocupa aí do verso 1 ao verso 26 desse capítulo 3. Pedro fez o seu primeiro milagre e pregou o seu segundo sermão no lugar mais apropriado, o templo, o que havia sido a principal instituição religiosa de Israel, pois foi o lugar onde Deus veio habitar com seu povo e perdoar os pecados deles. Como apóstolo, Pedro levantou ao templo a presença de Deus em Cristo ao curar e anunciar. Ele levou ao templo a presença de Deus ao anunciar o evangelho. Lucas registra esse acontecimento para demonstrar que Cristo é, de várias maneiras, o templo definitivo de Deus, conforme Apocalipse 21, 22. Pedro e João estavam subindo ao templo para orarem às 3 horas da tarde. No mesmo momento estava sendo levada para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença. Os átrios do templo, e particularmente aquele próximo à porta, chamava-se Formosa, verso 2, que possivelmente foi chamada de Porta de Nicanor, era feita de bronze de Corinto. A localização exata dessa porta é um tanto incerta. Pode ser que ficasse a oeste do Átrio das Mulheres, que dava acesso ao Átrio de Israel, ou talvez fosse uma entrada
ao lado leste dos átrios das mulheres, ou ainda uma porta leste do átrio das mulheres no muro oriental do templo, paralela ao pórtico de Salomão. Pedro e João iam entrar no templo. Essa era a intenção deles. Como judeus, Pedro e João estavam autorizados a atravessar o átrio das mulheres para chegar ao átrio de Israel, porém os gentios só podiam chegar até o átrio dos gentios. Aquele aleijado vira que Pedro e João iam entrar no templo e resolveu pedir a eles uma esmola, como estava acostumado a fazer ali todos os dias com os que entravam ali. Ele não sabia o que estava para receber, mas sabia o que queria, uma simples esmola. Pedro e João olharam para ele e Pedro, mais ousado, fala para ele olhar para eles. Ele fixou os olhos nele esperando algo, talvez aquela moeda. Não havia expectativa de cura, não havia qualquer tipo de recebimento de qualquer outra coisa, nem mesmo uma censura ao seu comportamento. Ele simplesmente esperava uma moeda. Pedro então lhe fala que não tinha dinheiro, não tinha ouro, não tinha prata, mas que tinha algo que ele queria dar àquele homem. Ele invocou o nome de Jesus, Cristo de Nazaré, e ordenou ao paralítico que andasse. Tremendo esse milagre, hein? Tem muitos ensinamentos aí, ó. Não havia expectativa nele de cura, nenhuma. Não havia uma solicitação de cura. Ele simplesmente estendeu sua mão e pediu, me dá uma esmola, por favor. É o que ele estava acostumado a fazer. Ele não estava pedindo cura, ele não estava pedindo nada, ele queria uma moedinha, como ele estava acostumado a fazer. Pedro então lhe fala que não tinha dinheiro nem prata, mas que queria dar a ele alguma coisa. E assim ele invoca, preste atenção, hein? Ele invoca o nome de Jesus e ordena ao paralítico que ande. Ele não perguntou ao aleijado se queria ser curado, nem se ele cria, nem se ele tinha fé, mas deu a ele algo que ele tinha consigo e que podia compartilhar. Pedro, então, também não agiu como se esperasse fazer aquilo. Nem fez isso com o objetivo de conquistar os que estavam ali. Simplesmente agiu em nome de Jesus, liberando uma cura para aquele homem. Pedro também não falou junto com João, nem com quem estivesse junto com ele, e disse, vamos curar esse homem para que o poder de Cristo se manifeste e a gente anuncie o Evangelho? Não. O encontro foi casual. Foi por acaso. Quando Deus está no caso, nenhum acaso existe, né? Mas aquele encontro não foi planejado. Pedro foi além de invocar e ordenar e abençoar. Ele tocou no homem, pegou em suas mãos e incentivou o aleijado a se levantar curado. Então repara o que ele fez, né? Ele ordenou, deu a ordem, mas pegou ele na mão e levantou e pôs ele de pé. Foi de forma imediata que, ajudado por Pedro, que o segurou com sua mão direita, que ele pôde se levantar e imediatamente conferir que os seus pés e os seus tornozelos ficaram firmes. Ele deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus aquele aleijado, e sabiam que ele era aleijado desde nascença, e que ali ficava pedindo esmolas, reconheceram o grande milagre. E ficaram perplexos e muito admirados com o que acabara de acontecer ali diante dos seus olhos. O aleijado então se apegou de forma intensa com Pedro e João, e todo o povo se maravilhou. Começou a juntar também muita gente curiosa. Vendo isso, Pedro aproveita da oportunidade para pregar sobre Jesus Cristo. Está vendo aqui que não houve um planejamento nenhum? Ele simplesmente aproveitou-se da ocasião e anunciou a voz, abriu, curou, fez o milagre, ia entrar no templo e de repente tudo aconteceu. Estava ele já pregando para aquela multidão. Jesus em sua época tinha ensinado nesse pórtico em certa ocasião. Ali você vai lembrar disso em João 10, 23. Agora chegou a hora de Pedro falar e testemunhar dele, do seu nome, da sua obra e do seu poder, pois é isso que devemos fazer. Nossa pregação tem que apontar para Jesus Cristo. Se nossa pregação não apontar para Jesus Cristo,
são meras boas palavras, talvez. Que às vezes tem algumas pregações que nem boas palavras são, né? Mas se ela não apontar para Jesus Cristo, é apenas algo que você diz que pode ser aplaudido, tudo, mas não vai gerar mudança na vida das pessoas como o Evangelho faz. A primeira preocupação de Pedro foi tirar o foco das atenções do povo nas pessoas dele e de João. Porque realmente, né, o aleijado estava ali, todo mundo, Pedro e João eram deuses. Eles fazem questão de explicarem que nada são, nem que fizeram tal coisa por causa da sua piedade, ou vidas exemplares de santidade. Não havia neles poder algum que merecesse qualquer glória e atenção da parte deles. Nos tempos atuais, a impressão que temos é que o ministério do apóstolo tal, ou do pastor fulano, ministério do pastor fulano, que é poderoso para realizar grandes feitos, né? É isso que a gente tem a impressão. Reparem nos cartazes, nas propagandas, nos apelos, nos folhetos, nos banners, com destaque. É o ministério A ou o ministério B, quando de fato nós deveríamos destacar Jesus Cristo. Aqui o nosso slogan, na nossa igreja Os Semeadores, nós vamos ter uma placa, Igreja Os Semeadores, mas nosso slogan é pregando as palavras de Jesus Cristo. Ele explica que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos seus antepassados, é quem glorificou o seu servo Jesus, a quem eles entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Para Pedro e João, havia propósito maior na vida e obra de Jesus Cristo. Eles tinham negado publicamente o santo e justo e pediram em seu lugar um que era assassino, que era o Jesus Barrabás. A expressão santo ocorre várias vezes no Antigo Testamento, como referência a Deus. A expressão o santo de Israel ocorre em Isaías, no capítulo 1, no capítulo 5, versos 4 e 24, em Lucas 1, verso 35. Isaías também se refere a Deus como justo. Ao explicar a Jesus essas descrições, Pedro apontava assim para a sua divindade. Pedro não poupa palavras e os acusa de terem matado o autor da vida, que Deus resolveu ressuscitar dos mortos. Pedro e João se dizem testemunha dos fatos e isso era inconteste. No entanto, como aconteceu o milagre? Essa era a questão e Pedro explica que foi pela fé no nome de Jesus. O nome de uma pessoa representa o que ela é e faz, conforme Atos 4:12, próximo capítulo que veremos amanhã. Ou seja, o nome curou aquele homem que eles estavam vendo e que o conheciam. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos poderiam ver. Depois disso, de os exporem, Pedro ameniza a situação deles, explicando que a ação deles se deu por ignorância, bem como seus líderes, para que se cumprisse o que Deus havia predito por todos os profetas, dizendo que seu Cristo haveria de sofrer. Então ele ameniza a situação deles, dizendo, vocês fizeram esse mal com Jesus por causa da ignorância, mas agora eu estou abrindo o olho de vocês. Pedro poderia ter citado outras passagens do Antigo Testamento para reforçar seus argumentos e até sustentar a sua tese. Pedro, no entanto, interrompe a sua pregação para fazer a eles um apelo ao arrependimento e à volta a Deus. Outra coisa importante no anúncio do Evangelho, né? Você aponta para Cristo, mas você tem que fazer o apelo. Você tem que fazer com que as pessoas se arrependam da sua maneira vil de se proceder e se voltem para Deus. Em consequência, os pecados deles seriam cancelados e viriam tempos de descanso da parte do Senhor até que ele, o Pai, mande o Cristo com o qual foi designado Jesus. Essas frases parecem se referir à segunda vinda do Messias, principalmente levando-se em conta o verso 21, onde é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. O sermão de Pedro ilustra a necessidade de arrependimento, isto é, o abandono do pecado em contrição, reação negativa, para a conversão a Deus em fé, reação positiva. O chamado ao arrependimento e a fé são elementos persistentes na pregação apostólica. De acordo com a providência de Deus, arrependimento e fé resultam
em perdão e eliminação de pecados. Pedro explica as Escrituras sobre essa primeira vinda de Cristo que fora predita por Moisés, que tinha dito aos seus irmãos que Deus haveria de suscitar um profeta como ele. A obrigação do povo seria ouvir esse profeta para não ser eliminado do meio do povo de Deus. Ele explica que todos os profetas de Samuel em diante falaram e predisseram aqueles dias que eles estavam vivendo ali. Também explica que eles eram os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fizera com seus antepassados. No auge dessa pregação, Pedro faz menção do grande patriarca e profeta Abraão, por meio do qual Deus abençoou todos os povos da terra ao enviar a descendência. No grego, o termo é utilizado no singular, Gálatas 3,16. A descendência de Abraão, isto é, o Messias. Deus, primeiro, enviou Jesus para o seu próprio povo, depois de tê-lo ressuscitado dos mortos. O que deveriam fazer era converterem-se cada um de suas maldades e, a partir daí, seguirem o Cristo ressurreto. Atos 3:1 começa: Pedro e João subiram ao templo para a oração da manhã. Aqui também nós vemos aqui, ó, a contínua rotina de oração dos discípulos. Eram homens que estavam em constante oração. A gente já vê logo no início de Atos que isso é uma realidade. A oração estava presente na vida deles. Oração, estudo da palavra, pregação do evangelho. O verso 26 diz que, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte então da sua perversidade. Nós, os humanos, matamos o autor da vida. Meu Deus, que erro grosso foi esse! Os homens que tanto anseiam pela vida, quando ela veio até eles, eles a mataram. Curioso, mataram para viverem, pois foi pela sua morte que hoje temos vida. Quem é que entende uma mente tão brilhante como a do Espírito Santo? Impossível. Somente nos resta adorar este tão magnífico Deus soberano. Foi a fé no nome que vem por meio de Jesus, autor da vida, que mataram, que gerou novamente a vida, a salvação e a cura naquele homem coxo de nascença, que vivia assentado à porta formosa do templo. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 4, ousadia para pregar, ensinar e curar. Estamos precisando de muita ousadia nos tempos presentes. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você fazer o acompanhamento diário. Todos os dias um vídeo novo da Palavra de Deus. Dê o seu like se você não deu, isso irá ajudar o canal. Também pedimos que você veja a parte escrita no jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, semeadores.com.br, e nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos.